tempo. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Marcos, no capítulo 5, do versículo 25 ao 34. Quando eu coloquei o tema desta mensagem, já tem um tempo já que eu tenho meditado nessa palavra, já tem um tempo que o Senhor tem falado comigo, através dessa passagem, que é bem conhecida. Né? E quando o Senhor me deu esse tema, quando veio ao meu coração que seria o encontro, o encontro é algo tão casual na nossa vida, né? Algo tão cotidiano, que acontece o tempo todo. O tempo todo nós estamos encontrando alguém ou desencontrando de alguém. A nossa vida é feita de pequenos e grandes encontros o tempo todo. É como se a gente vivesse numa eterna rodoviária, num eterno aeroporto, que tem sempre gente chegando, gente de passagem, gente que vai, gente que volta. A gente está sempre dizendo oi e tchau para alguém, né? A nossa vida é assim. E sempre será assim, não tem jeito. A gente só vai deixar de encontrar pessoas quando a gente não estiver mais aqui. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que a Bíblia também é um livro cheio, repleto de histórias, de encontros, histórias, desencontros, novos encontros, caminhos, novos caminhos. E essa é a beleza da palavra do Senhor, porque ela sempre nos traz novas possibilidades. Nós podemos olhar algumas histórias. Quando nós olhamos, por exemplo, o primeiro encontro de Moisés com Deus. A Thaís até comentou que quando ela olhava esse tema, né, sobre o encontro, ela se lembrava do seu primeiro encontro com Jesus. E aquilo ali foi a primeira vez que Moisés ouviu a voz de Deus, ouviu o chamado de Deus, dando para ele uma direção, dando para ele um destino. Então eu creio que aquilo foi algo muito forte, que ele guardou no seu coração. Nós podemos olhar também para o primeiro encontro de Isaac e Rebeca, que foi descrito de maneira tão poética. Nós temos vários encontros na Bíblia, mas esta noite eu gostaria de meditar com vocês num encontro que foi gerado com muito esforço. É uma história que eu tenho certeza que você já ouviu, que você conhece, mas eu gostaria que você meditasse comigo nesta hora. Marcos, capítulo 5, do versículo 25 ao 34. E diz assim: certa mulher, vítima de um fluxo de sangue, havia 12 anos, e tinha sofrido muitas coisas de muitos médicos, e tinha gasto tudo o que ela tinha, e não havia melhorado, mas antes cada vez pior. Quando ela tinha ouvido falar de Jesus, veio por detrás comprimida e tocou na sua veste, porque ela dizia: se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei sã. E imediatamente a fonte do seu sangue secou, e ela sentiu no seu corpo já estar curada daquela aflição. E Jesus, no mesmo instante, sabendo que saíra virtude de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: tu vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver aquela que tinha feito isso. Mas a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que foi feito a ela, aproximou-se e caiu no chão diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te sarou. Vai-te em paz e ser curada desta tua aflição. Amém? Glória a Deus. Quando nós lemos nesse texto, né, da mulher do fluxo de sangue, esta talvez é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Eu tenho certeza que se você frequenta, né, se a sua criança frequenta a salinha, ela já ouviu. Se você já ouviu canções, já ouviu mensagens de todas as maneiras, com vários sentidos e pensamentos diferentes. E não é uma história nova, não é uma história desconhecida, não é aquela história que você vê na Bíblia, mas ela está lá. E cada vez que a gente lê, cada vez que a gente medita nela, os nossos olhos são abertos para algo novo. E a gente consegue ter um novo entendimento, uma nova percepção e aprender algo novo. E o que eu aprendi através dessa história, eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Foi para isso que eu vim até aqui. E eu creio que foi para isso que você também veio aqui. Porque como eu disse no grupo, esta noite
É a noite das mulheres que queriam ter um encontro com Jesus, que venceram o frio, venceram o cansaço, venceram talvez o desânimo e estão aqui para ter um encontro com Jesus. Não é um encontro comigo, não é um encontro com a igreja, mas é um encontro com Jesus. Amém? E quando nós começamos a ler a história dela, a primeira coisa, o seu nome nem é mencionado. A história já começa de cara, né? Todos, se você ler as 3 versões, Marcos, Mateus e Lucas, nenhum deles cita o nome daquela mulher. Eles já começam de cara falando do seu problema. Uma mulher que sofria há 12 anos de uma enfermidade. Desculpa, gente, eu tô bem gripada. Eu nem falei muito antes, que era para guardar a voz. Mas aquela mulher já é mencionada de cara o seu problema. Já começam dizendo que ela sofria há 12 anos de uma enfermidade, um fluxo de sangue. A maioria, temos alguns homens ali, mas a maioria aqui é mulher, então você sabe muito bem o que é isso. Imagina você, 12 anos. E pela lei, pela lei de Moisés, aquela mulher, durante todos esses 12 anos, ela era considerada impura. Porque quando você estava, né, quando a mulher estava no seu período, ela era considerada impura. Ela não podia tocar nada, que tudo que ela tocasse seria considerado também impuro. E outras pessoas não poderiam tocar, precisaria haver ali todo o ritual da purificação. Ela também não poderia tocar uma outra pessoa, não importa quem fosse. Porque se ela tocasse alguém, aquela outra pessoa também seria considerada impura. E também precisaria passar por todo aquele ritual de purificação. Então, e os judeus eram bem severos e bem restritos quanto a isso. Isso, para nós que passamos talvez entre 5 e 8 dias na média, já é ruim, né? Imagina alguém 12 anos, o desconforto físico, né? Ali a situação que ela se encontrava, não poder chegar perto, não ser toda privada de tudo aquilo que ela poderia fazer, que ela poderia usufruir. E a enfermidade, irmãs, né? Não sei, talvez você não sofre de uma enfermidade física, realmente, mas talvez você sofre de algo que te priva de algumas coisas. E quando nós falamos da enfermidade, da dor, do desconforto, da privação de oportunidades, sentidos, isso traz consequências. A dor na nossa vida, a falta, ela traz consequências, ela carrega consigo coisas. Ela não é simplesmente a dor, não era simplesmente o fato dela ter aquela enfermidade por tanto tempo, mas era tudo que vinha acompanhada por aquela enfermidade. O primeiro ponto que aquela mulher sofria era no seu corpo físico. Era notório, porque é alguém que sangra por tanto tempo, provavelmente estaria debilitada, anêmica, né? E o seu corpo sentia o peso da enfermidade. Imagina você, quando nós estamos doentes. Hoje eu estou com a minha voz um pouco ruim, eu peguei muito frio, eu pego muito frio. E quando a gente está, uma pequena gripe, às vezes, já nos deixa debilitada, já, como assim, diminui às vezes o nosso rendimento, já altera o nosso pensamento, os nossos sentidos. Imagina uma enfermidade por tanto tempo. O corpo doente, ele não produz da mesma maneira que um corpo sadio. O nosso corpo doente, ele não vai ter a mesma energia, a mesma produtividade. Não é assim? A Michelle é personal trainer, ela sabe. Se um aluno chega lá doente, ele não vai produzir, porque o seu corpo físico, por mais que ele queira, o seu físico não vai reagir da mesma maneira que um corpo saudável reagiria. E assim no trabalho, a gente não vai render a mesma coisa. Dependendo da enfermidade, pode te paralisar, pode te impedir de realizar o seu trabalho. E quando nós pensamos no mundo espiritual, trazendo para a nossa vida espiritual, um corpo doente também produz dificuldades. Um corpo doente, ele anda com dificuldade, ele caminha, ele produz muito menos do que ele poderia produzir se ele não estivesse carregando aquela enfermidade. E não importa qual seja, talvez é uma simples dor de cabeça,
mas ela altera o seu cérebro, ela altera o funcionamento das suas faculdades mentais, de uma certa maneira. Então, assim também é na nossa vida espiritual. Se nós caminhamos doente, não importa, seja uma raiz de amargura, seja algo profundo que você carrega, uma ofensa, uma tristeza na alma, uma desesperança, não importa. Aquilo vai afetar a sua vida e vai te impedir de caminhar da mesma maneira e produzir da mesma maneira que você poderia produzir se não estivesse acometida daquela enfermidade. A dor constante, ela altera o nosso foco, ela altera os nossos neurônios, os pequenos funcionamentos do nosso cérebro, porque ela de certa maneira nos leva a focar naquilo. Nós somos levados a pensar, a sentir, a estar o tempo todo tentando achar uma solução. Não adianta, ninguém sentiu a dor, ninguém tem uma enfermidade e você continua muitas vezes, a gente continua fazendo nossas coisas, mas de alguma maneira aquilo ali está chamando a sua atenção de volta. Em algum momento você para e pensa, em algum momento você precisa voltar. Então o seu foco muitas vezes volta para aquilo ali e o seu cérebro se acostuma. Quem sofre dores crônicas, talvez você já leu sobre isso, uma pessoa que sofre dores crônicas por muito tempo, mesmo depois que a sua enfermidade é curada, o seu cérebro ainda manda mensagens que a pessoa está doente, não é assim, Michele? Né? O cérebro ainda manda mensagem, porque aquela pessoa foi exposta a uma dor por um tempo, por um período prolongado, e isso gerou o quê? Sequelas emocionais, físicas no caso, né? Gerou sequelas naquela pessoa. Então, o nosso físico não foi feito para estar doente. A doença veio, mas nós fomos feitos para estar saudáveis, para caminhar saudáveis. E a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, então nós devemos cuidar dele. E a segunda coisa que aquela enfermidade produzia de dificuldade na vida daquela mulher, o seu impedimento de conviver em sociedade normalmente. A enfermidade, no caso dela, fez com que ela fosse separada. Tudo que era dela precisava ser separado. Tudo que era dela precisava ser colocado à parte. As pessoas à sua volta estariam o tempo todo precisando fazer todo aquele ritual de purificação. Então eu imagino que ela com certeza não era convidada para festas, para casamentos, para aniversários, para nenhum evento social, para nada. Ela era colocada à parte. Então isso trouxe o quê? Um isolamento social, e nós acabamos de sair de um isolamento social. Tá certo que alguns não fizeram assim completamente, mas olha, já foi difícil. Por alguns meses, quase um ano mais ou menos, né? E eu lembro que quando a gente estava fazendo os cultos na live, e a gente ficava sentada ali, era aquela coisa assim, não é a mesma coisa. Então, o nosso cérebro demorou um tempo a voltar, e foi muito difícil. Até hoje eu conheço pessoas que não se recuperaram, ainda carregam traumas daquela separação social, porque nós não é o nosso normal, nós fomos feitos para viver em sociedade. Agora você imagina uma pessoa por 12 anos nessa situação, vendo as outras pessoas, vendo as coisas acontecendo, e mesmo que ela tentasse participar de alguma maneira, ela seria sempre excluída, sempre vista. É a fulana, é a mulher. Porque mesmo que ela escondesse, mesmo que não fosse visível, vamos dizer assim, mas as pessoas à sua volta, eu creio que sabiam, porque eles levavam a lei muito a sério. Então ela passou a ser conhecida pela sua enfermidade. Imagine o nível, né, daquela mulher. E isso traz para um terceiro problema, que é o psicológico. Né? Primeiro, ela enfrentava uma dificuldade física, uma dificuldade social e, com certeza, psicológico, porque ninguém que é acometido de uma dor por tanto tempo, ninguém que é afastado da sociedade, do convívio normal por tanto tempo, tem o seu psicológico completamente inteiro. Então, nós muitas vezes somos atacados, somos acometidos por coisas que vão transformar muitas vezes o nosso psicológico. Quem nunca sofreu um trauma e depois daquele trauma mudou completamente a sua maneira de agir? Quem nunca foi, né? Um bom exemplo é a história das galinhas, né? Quem estava lá, quem viu, sabe. É algo tão simples, mas quando
afeta, quando algo afeta, atinge o nosso psicológico, né? E eu falo por mim, que eu tenho algo assim, que é meio que um trauma psicológico. Se eu disser, as pessoas vão dizer assim, não acredito. Mas não tem jeito, porque toda vez que você tem contato com aquilo, automaticamente o seu cérebro se lembra. Não é uma coisa que eu possa... Se eu disser, eu teria que explicar uma longa história, mas enfim, vamos focar. Mas isso, o nosso psicológico, ele comanda todo o nosso cérebro. Se o nosso psicológico não está bem, se as nossas emoções não estão bem, elas não estão bem ordenadas, de acordo como deveriam ser, vai afetar todo o resto. E hoje em dia a gente nunca viveu, acho que nunca houve uma sociedade tão doente, com tantos problemas emocionais, com tantos problemas psicológicos, ansiedade, depressão, estresse, tantas outras coisas. E essas coisas vêm o quê? São doenças psicossomáticas que muitas vezes vêm através de doenças físicas, que vêm através de situações, que vêm através do aleijamento social. Então, é uma sequência de fatores. E a gente pensa, não, dentro da igreja não tem. Tem sim. Nós convivemos muitas vezes sem saber com pessoas que sofrem enfermidades. Talvez aquela mulher à primeira vista, as pessoas olhassem para ela, né? A gente sabe que nem as pessoas não podem não perceber muitas vezes as nossas enfermidades. Nós conseguimos disfarçar, mas não significa que não está doente. Não é muitas vezes porque as pessoas não estão vendo o sangue escorrendo, que não significa que não estamos sangrando. Quantas vezes a gente coloca ali um curativo, algo que tampa, mas nós continuamos sangrando. Às vezes até mesmo dentro da igreja. Quantas vezes caminhamos sangrando? Quantas vezes, né, somos levadas a continuar por tanto tempo, carregando a enfermidade interna na nossa vida, que nós não conseguimos nos livrar dela. Quando nós vemos na Bíblia um provérbio que eu gosto bastante, que diz que a esperança demorada enfraquece o coração. Isso às vezes explica muita coisa. Porque o coração aqui é meio literário. Muitas vezes fala das nossas emoções, que quando você é colocado muito tempo à prova, quando você é exposto por muito tempo ao sofrimento, aquilo te traz fraqueza emocional, psicológica, espiritual, e todas as coisas vão vindo caminhando de mãos dadas. É como uma correntinha, né, que vão uma coisa puxando a outra na nossa vida. E eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas quando a Bíblia nos dá o exemplo do coração, o coração é o órgão que bombeia todo o sangue, né, do nosso organismo. Se o nosso coração está fraco, se ele não está bombeando corretamente, os outros órgãos vão sentir. Ou seja, muitas vezes o corpo está em funcionamento, mas não está em pleno funcionamento. Tem algo ali doente. E quando nós trazemos para a nossa vida espiritual, nós vemos que muitas vezes é assim. Às vezes o nosso corpo, ele está aparentemente caminhando, mas tem algo de errado. Tem algo que não está funcionando da maneira correta, porque tem algo doente lá dentro. Tem algo que está escondido, que as pessoas muitas vezes não conseguem ver, mas que precisa ser sarado em nós. E eu creio que a maioria de nós aqui carrega algo dentro de si que ainda precisa do toque de Jesus, que ainda precisa desse encontro sobrenatural, porque ninguém, né, é tão bom ou tão perfeito que nunca precise. Então, quando nós analisamos a nossa vida, quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, nós encontramos áreas que ainda precisam ser tocadas por Jesus. Nós encontramos lugares que muitas vezes, pela fraqueza do nosso coração, o sangue espiritual não chegou exatamente como deveria chegar. E talvez tenha alguns órgãos ali que estão funcionando assim, meio defeituosos, meio problemáticos, mas eles precisam receber a irrigação completa do Senhor. E quando nós caminhamos, observando a história dessa mulher, a Bíblia diz que ela já havia gastado tudo o que possuía com médicos, com tratamentos, e não tinha recebido a cura. Imagina você, minha irmã, ano após ano. Talvez as mulheres, né, principalmente, gostam muito de dar receitinhas, né?
Talvez as amigas diziam para ela assim: olha, agora achei um médico, tem um médico fulano de tal, vai lá porque ele é bom, ele com certeza vai resolver o seu problema, ele com certeza vai te dar uma solução. E ela reunia ali todas as suas economias, reunia todas as suas forças e ia na esperança de encontrar a solução para o seu problema. Talvez pode ser que ela fizesse um tratamento, fizesse algo por muito tempo e nada. E mais uma vez a sua esperança era frustrada. Mais uma vez, né, o seu sonho de cura, como foi cantado aqui, era frustrado. Imagina, é muito difícil. Talvez na primeira tentativa ela, ok, vou tentar de novo. Aí vai a segunda, a terceira, talvez a quarta, não sabemos. Ao longo de 12 anos, para ela chegar ao ponto de ter gastado todos os seus recursos. E eu não sei se você chegou aqui nessa noite, mas há um tempo atrás eu disse para Deus sobre algo. Falei: Deus, eu já gastei todos os meus recursos. Tudo que eu podia fazer a respeito disso eu já fiz. Tudo que eu podia. Então agora, Jesus, é só mesmo o toque de Jesus, porque os meus recursos humanos não alcançaram nada. Não foram capazes de alcançar nada. E eu não sei se você já esteve nessa situação de ver repetidas vezes o seu sonho, a sua esperança ser frustrado. Você buscar por algo, você lutar por algo, você procurar os recursos, você procurar a solução e repetidamente falhar ou fracassar. E ver a sua esperança mais uma vez não ser realizada. E ver mais uma vez, receber palavras e mais palavras e nunca ver a palavra talvez se cumprir. É muito difícil. Isso traz um peso, isso traz uma fraqueza espiritual, emocional, psicológica, quando repetidamente nós somos eita, a língua até travou. Somos confrontados com o fracasso, com a decepção, né? Com aquele sentimento que essa mulher com certeza sentia muitas vezes. A dor. E a medicina naquela época nem era tão avançada quanto hoje. Então talvez fosse algo simples, mas eles não conseguiam dar jeito. Mas um dia, eu creio que aquelas mesmas amigas que foram lá tantas vezes e olha, fulana, tem um médico. Mas um dia alguém disse para ela: olha, tem um homem que anda por aí, tem um homem que arrasta multidões, tem um homem que é capaz de curar o seu problema. Tem um homem que é capaz de dar fim à sua dor, à sua enfermidade. Tem um homem andando pela cidade que, se você chegar perto dele, se você apenas tocar nas suas vestes, você vai ser curada. Imagino eu com a minha cabeça que talvez foi assim que ela ficou sabendo sobre Jesus. Talvez através de uma amiga, de alguém que compartilhou. Talvez ela pode ter ouvido um testemunho de alguém que foi curada. Porque acontece, eram muitas pessoas que Jesus curava, muitos eram curadas, né? Nós vemos na Bíblia, ela não tirou isso da cabeça dela, ela colocou aquilo ali, porque ela ouviu. Em algumas passagens diz que a multidão apertava Jesus, tocava nele e dele saía virtude. Então eu creio que quando ela ouviu, talvez à primeira vista, quando você escuta algo que você já tentou tantas vezes, fala assim: já estou cansada, já estou calejada. Eu já disse muitas vezes: olha, não quero mais tentar, não quero mais criar expectativa, nem esperanças, porque eu já esgotei a minha cota, vamos dizer assim. Talvez no primeiro dia ela não quis nem ouvir. Aí no segundo dia talvez chegou uma outra voz: olha, então, fiquei sabendo sobre um homem. Quem sabe ele poderia resolver o seu problema. Não é tão fácil. Não tem como agendar um horário. Não tem. Mas se você for até ele, se você conseguir um encontro com esse homem, você pode ter a sua vida transformada. Eu imagino na minha mente que aquilo foi, aos poucos, gerando nela uma expectativa, né? E foi criando nela aquela força de ir e mais uma vez tentar. Quem sabe ela pensou assim como a gente pensa: bom, já tentei tantas vezes, já gastei todo o meu dinheiro, esse pelo menos eu não vou precisar pagar. Não é assim? Esse pelo menos eu só vou
precisar encontrar Ele. Mas aí eu preciso encontrar Ele. Eu não tenho mais recursos para gastar, mas eu preciso ir até Ele. E Jesus estava sempre cercado de multidões. Imagina, e aquela mulher, ela não poderia estar no meio da multidão, porque ela iria contaminar toda aquela multidão. Então, penso eu que ela ficou. É arriscado, posso morrer. Se me pegam, posso perder a vida. Se souberem que eu fiz de propósito. Talvez as suas forças físicas, como nós já falamos aqui, já não tinham tanta condição de enfrentar uma multidão. Pela debilidade do seu corpo, de tantos anos sendo acometido por aquela enfermidade. Talvez o seu psicológico já dizia para ela, porque tem sempre aquela vozinha na nossa mente, né? Vai dar certo. Aí a outra voz, não, você já tentou tanto, já fracassou tanto, você só vai perder seu tempo de novo, você só vai fracassar mais uma vez. Não, nem gasta seu tempo, fica aí, é arriscado, é perigoso, e se der errado? E a Bíblia não diz qual foi a distância que aquela mulher percorreu. A Bíblia não nos fala por quanto tempo ela andou, se era dia, se era noite, se era frio, se era calor. A Bíblia não nos dá tantos detalhes. Qual foi o caminho que aquela mulher percorreu até o seu desejado encontro? Quanto tempo ela levou naquela jornada, com a sua voz, com a sua mente, talvez pensando, não, vai dar certo, eu vou conseguir, eu só preciso conseguir chegar perto dele, eu só preciso conseguir o encontro. Aí quando ela chega, ela avista a multidão, e agora? É um novo desafio. Agora eu preciso ultrapassar essa multidão, eu preciso conseguir chegar perto. E com certeza, a maioria eram homens e fortes. E ela ali, fraquinha, franzina, indo, escutando a voz da multidão, se esgueirando pelo meio deles. E quantas vezes nós caminhamos pela estrada da nossa vida com a multidão, tendo que enfrentar a multidão ao contrário, a multidão de pensamentos, a multidão de fracassos, a multidão de decepções, de tantas coisas que nós enfrentamos ao longo da nossa jornada. Se você, como eu, já escutou essa voz da multidão da sua cabeça, que muitas vezes dentro da nossa cabeça parece que há uma multidão gritando para nós, não, chega, desiste, não vai dar certo, já deu, você já tentou tanto. E aquela mulher, esse foi mais um obstáculo para ela, enfrentar a multidão de desafios, a multidão dos anos que ela passou sofrendo. Mas ela foi e ela conseguiu tocar nas orlas de Jesus. Ela conseguiu, ela não precisou dizer nada, ela nem precisou do encontro elaborado, porque às vezes na nossa cabeça a gente fica teorizando tantas coisas e pensando que tem que ser de tal maneira, fazendo tantas coisas e piruetas e tantas coisas, e não, quando o toque do Senhor vem, Ele é suave, né? Como diz ali no texto de Elias, veio fogo, veio vento, mas a voz do Senhor estava ali na brisa suave. Para essa mulher bastou apenas ela alcançar as orlas de Jesus. Não precisou. Outro dia um pregador até falou aqui, né? Não precisou de uma palavra mágica, não precisou de horas e horas ali, precisou apenas ela conseguir alcançar Jesus com a sua fé e o seu coração ali completamente disponível para Ele, que ela fez com que a virtude do Senhor fosse liberada sobre a vida dela instantaneamente. Oh, aleluias! E esse é um encontro lindo, porque é o encontro de uma alma sofrida, de uma alma angustiada, com uma única pessoa que poderia aliviar a sua dor, com a única pessoa que foi capaz de trazer paz novamente para aquela mulher. E eu imagino que tamanha foi o movimento ali dentro de Jesus, do Espírito Santo, que Jesus parou tudo. Imagina vocês, irmãs, para uma mulher que o nome nem é citado, mas Jesus parou tudo por ela. Oh, aleluia. E às vezes Jesus faz assim, né? Às vezes Jesus para tudo ao redor, espera aí, quem foi que me tocou? E os discípulos diziam, mestre, como assim? Tem uma multidão, a multidão te aperta. Algumas versões dizem a multidão te exprime. E o Senhor pergunta quem te tocou, é como dizer assim, muita gente, é impossível, mas Jesus, olha, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude.
Então muitos estavam ali apertando Jesus, pegando, tentando, mas não conseguiram liberar a virtude de Jesus. E aquela mulher conseguiu, ao ponto de Jesus parar tudo e dizer: filha, olha, hoje a tua fé te salvou, ser curada da sua aflição. Jesus parou tudo em volta. E aquela mulher, imagina que o medo. E agora? Todos vão me ver, todos vão saber o que eu fiz. Mas ela não podia mais se conter, porque eu creio que quando o milagre vem, a coragem também vem, né? Porque ela teve que ter muita coragem para atravessar toda essa situação. Então penso eu, ela pensou: agora já estou curada mesmo? Já consegui o meu milagre? Então ninguém pode mais me segurar. E ela se revelou ali tremendo aos pés de Jesus. E Jesus ficou, né? E o próprio Jesus deu testemunho dela e disse: filha, a tua fé te salvou. Ser curada da sua aflição. Será que nessa noite tem mulheres aqui que têm o coração nesse nível, disponível? Jesus, eu não vim por nada mais, a não ser para tocar em Ti. Jesus, eu não vim nessa noite aqui por nada mais, a não ser para ter um encontro especial contigo. Talvez você já tenha anos, como eu, que serve ao Senhor, talvez anos atrás, ou pouco tempo, ou meses, ou dias, não importa. Você levantou sua mão e teve o seu encontro pessoal com o Senhor, mas ainda assim você veio aqui nessa noite porque você precisa que Jesus te encontre em algo especial. Você precisa que Jesus vá de encontro a uma área na sua vida, a uma situação da sua vida, da sua família, não importa o que seja. Mas Jesus marcou esse encontro conosco aqui nessa noite fria, gelada, porque eu tenho certeza que você está sentindo o mesmo frio que eu estou sentindo, mas o calor do Espírito Santo nos aquece nessa noite. E o Senhor marcou esse dia, marcou essa noite, marcou esse encontro conosco, comigo e com você. Não foi à toa. Você não venceu a multidão que te dizia para ficar em casa. Você venceu a multidão que dizia: olha, tá frio, fica aí quietinha, vá dormir, vai descansar. Mas você venceu e você chegou até aqui. Eu creio que o Senhor não te trouxe até aqui à toa. Eu creio que o Senhor não nos trouxe até aqui em vão. Não nos trouxe aqui só para passarmos um tempo. Mas o Senhor nos trouxe aqui com um propósito especial, para um encontro pessoal comigo e com você. E só você sabe qual foi o motivo que te trouxe aqui. Só você sabe pelo que você se moveu nessa noite. Só você sabe, só você é capaz de dizer nessa noite: Jesus, só o Senhor. Eu já gastei todos os meus recursos. Eu já gastei tudo aquilo. Eu já fiz todos os propósitos que disseram para eu fazer. Eu já fiz todas as orações que eu consegui fazer. Eu já gastei os meus joelhos. Eu já gastei as minhas lágrimas. Eu já gastei os meus olhos. Eu já gastei tudo, Senhor. Tudo que eu tinha, tudo que eu possuía, Senhor. E nessa noite, a única coisa que eu tenho disponível é o meu coração. E eu creio que é só isso que o Senhor precisa nessa noite de nós. É só o nosso coração disponível. É só a nossa alma esperançosa, que ainda acredita que o Senhor está aqui. Que nós não somos movidas por situações, não somos movidas por palavras somente vazias que vêm e vão, mas nós somos movidas pela fé real e sobrenatural no Senhor, que basta apenas um toque e toda a nossa vida pode ser transformada. Vocês têm ideia do que é 12 anos, 20 anos, 30 anos, 15 anos, não importa, 5, 10, esperando o milagre, esperando ser curada, esperando ser tocada, esperando o Senhor tocar e finalmente conseguir alcançar. E eu creio que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para isso, amém? Você